Salmo 24, nós vamos ler a partir do versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus a sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Embora esse não seja um ano eleitoral, as realidades peculiares da nossa nação, das corrupções nossas de cada dia, nos lembram sempre que devemos votar com consciência e com inteligência. E nos lembram sempre que nem sempre nós fizemos isso. Nem sempre votamos com consciência e inteligência. Sendo você um cidadão brasileiro, você deve à tua nação, você deve ao povo brasileiro votos inteligentes e conscientes, visto que é o teu dever se preocupar com os destinos da nação brasileira, é o teu dever se preocupar com a prosperidade do povo brasileiro. Mas se você afirma crer em Jesus como o teu Senhor e Salvador, você é muito mais do que um mero cidadão brasileiro. Sendo um cidadão brasileiro, você, um crente em Jesus, é também um cidadão do reino de Deus. E como cidadão do reino de Deus, você sabe, ou pelo menos você deveria saber, a minha desconfiança é que a maioria daqueles que se afirmam cidadãos do reino de Deus não sabem disso. Então, como cidadão do reino de Deus, você sabe, ou pelo menos deveria saber, que mesmo sendo imprescindível que você vote com consciência, com inteligência, que você escolha líderes que sejam melhores do que aqueles que nós temos hoje, líderes. Às vezes é difícil dizer melhores, né? Às vezes é mais fácil dizer menos piores. Sendo você um cidadão no reino de Deus, você deveria saber que, mesmo sendo imprescindível, que quando chega o momento de você depositar o voto, você deve votar com inteligência e consciência, você também deveria estar plenamente ciente que a esperança de um Brasil próspero, a esperança de um Brasil justo, jamais poderá ser alcançada por meio de políticos tão pecadores quanto nós somos. Por políticos tão pecadores quanto aqueles que nós temos à nossa disposição. Apenas o Messias que desceu do céu, e aqui eu escolhi Messias propositadamente, apenas o Messias que desceu do céu e para lá voltou é que pode dizer com propriedade: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nenhum outro Messias pode dizer isso. Nenhum outro líder político pode dizer isso. Seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja ele de centro, nenhum com propriedade pode afirmar isso. Porque a única verdade que liberta é a verdade do Messias que desceu do céu e que para lá voltou.
E a gente poderia perguntar, libertar do quê? Né? E conhecereis a verdade vos libertará, mas libertar do quê? O Messias que desceu do céu e para lá voltou responde: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, como cidadão do reino de Deus, como cidadão do reino dos céus, como aquele que tem plena consciência que a tua cidadania está nos céus, você é cidadão da Jerusalém que desce do céu à terra. Você não é filho da Jerusalém terrena, que é escrava com seus filhos, como Paulo escreveu em Gálatas. Você não é filho da Jerusalém terrena que hoje é ameaçada com mísseis, né? Pelos palestinos que estão em guerra com Israel. Não, você não é filho dessa Jerusalém terrena que é ameaçada com mísseis. Você é filho da Jerusalém celeste. Você, como cidadão do reino de Deus, deveria saber que a esperança de um Brasil próspero e justo jamais pode ser alcançada por políticos tão pecadores quanto aqueles que nós temos. Deixando o Brasil um pouquinho de lado, hoje os Estados Unidos lá eles estão em pé de guerra, né? O Trump contra o Elon Musk. Aqueles que eram a esperança de salvação da nação americana, agora estão em pé de guerra. E obviamente eles estão em pé de guerra porque os interesses econômicos do Elon Musk estão se contrapondo aos interesses econômicos do Trump. Né? Os dois são empresários, os dois estão pensando em como eles podem lucrar cada vez mais, como eles podem cada vez mais ganhar dinheiro, como eles podem cada vez mais ganhar poder político e poder econômico. Então, enquanto a aliança dos dois estava sendo benéfica para os dois, eles eram amiguinhos. Agora que não é mais benéfica para os dois, eles estão brigando. Como um crente em Jesus poderia colocar, como um crente americano, poderia colocar no Trump e no Elon Musk a esperança de um Estados Unidos próspero e justo, colocando a sua confiança em alguém como Trump e o Elon Musk, que só estão no jogo político porque querem lucrar financeiramente. Não é à toa que a palavra de Deus diz: não confieis em príncipes. A mesma palavra de Deus que diz que tu tem que sujeitar às autoridades estabelecidas por Deus, porque toda autoridade que existe foi estabelecida por Deus, essa mesma palavra também diz: não confieis nos príncipes, não confia nos príncipes. Tu deve te submeter, sim, às autoridades, mas tu não deve colocar a tua confiança nelas. Tu deve, quando chega o momento da eleição, você deve votar naquele que é o melhor ou naquele que é o menos pior, mas você não pode colocar neles a tua confiança. Não confieis em príncipes. Outro lugar diz: maldito o homem que confia no homem. Como cidadão no reino de Deus, você deveria saber que a esperança de um Brasil próspero e justo jamais pode ser alcançada por políticos tão fracos como são os nossos, que a cada 4 anos precisam mendigar votos para conquistar uma influência política tão pequena e de pouca duração. O poder que eles exercem é apenas de 4 anos. Né? A cada 4 anos eles têm que, de novo, fingir que amam os pobres. Eles têm que, de novo, né? Ano passado a gente teve eleição. Foi ano passado? Acho que foi ano passado. A gente teve eleição para prefeitos e vereadores, né? Então, todo mundo, né, indo para os lugares pobres, né? Os políticos apertando a mão das pessoas pobres, abraçando o trabalhador sujo. A cada 4 anos eles têm que fazer isso.
Quem mendiga votos a cada 4 anos, esse líder é fraco. Ele não tem poder para fazer nada, porque a cada 4 anos ele tem que mendigar. O Espírito Santo inspirou Davi a escrever o Salmo 24 para que você, que é cidadão do reino de Deus, saiba que a tua esperança de uma nação próspera e justa só pode ser alcançada pelo Rei da Glória. Não por alguém que se assenta na cadeira presidencial lá em Washington ou aqui em Brasília. Não, pelo Rei da Glória. E você certamente deve estar se perguntando, tá bom, mas quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória para que eu coloque nele toda a minha esperança, seja com relação a este mundo aqui, seja com relação a um Brasil próspero e justo, seja com relação ao mundo por vir? Quem é este Rei da Glória? O Espírito Santo, através de Davi, responde à tua questão. O Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Insatisfeito com a resposta do Espírito Santo, você insiste. Quem é esse Rei da Glória para que eu entregue a ele e a ninguém mais a minha lealdade e o meu amor? E o Espírito Santo insiste em te responder que o Rei da Glória é aquele que morreu na cruz para te salvar, ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus, de onde reina com toda a autoridade sobre os céus e terra. Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Ao longo desse sermão nós vamos detalhar por que Jesus, o Rei da Glória, é o único que pode levar o Brasil ao seu destino de prosperidade e justiça. E por hora nós diremos apenas o seguinte: o Salmo 24 estende a você o privilégio e a honra de entrar na presença de Jesus, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, para celebrar com ele as vitórias do seu reino. E as vitórias do reino, as vitórias de Jesus, as vitórias do seu reino, são celebradas todas as vezes que a igreja, o povo de Deus, os súditos de Jesus, se reúnem para cultuá-lo e adorá-lo. Toda vez que um corpo de crentes, um grupo de crentes, numa determinada localidade, se reúne para publicamente cultuar e adorar a Deus, cultuar e adorar a Jesus, ali estão sendo celebradas as vitórias de Jesus, as vitórias do Rei da Glória. E o Salmo 24 estende a você o privilégio de, com o restante dos filhos de Deus, entrar na presença de Jesus para oferecer a Ele culto e adoração e celebração às vitórias dele. Isso significa que todas as vezes que você não veio ao culto por qualquer motivo banal, você recusou a honra e o privilégio de entrar na presença do Rei da Glória para celebrar com ele os avanços do seu reino. E agora eu quero que você considere o seguinte: se na próxima eleição, ano que vem, se na próxima eleição o candidato do teu coração fosse eleito presidente da República, e ele te convidasse, ele te desse a honra e o privilégio de celebrar com ele a sua vitória. Ele foi eleito presidente da República e ele te envia um convite oficial, dizendo: senhor fulano de tal, senhora fulano de tal, eu estou te convidando para que você venha comigo celebrar a minha vitória. Celebrar a minha eleição à presidência da República Brasileira. Você rejeitaria essa honra e privilégio? Muitos daqueles que se afirmam cristãos, que se afirmam cidadãos do reino de Deus, acabam caindo na idolatria política.
Eles não recusam a honra e o privilégio de celebrar a eleição do candidato do seu coração. Mas quando chega o momento de celebrar as vitórias de Jesus, as vitórias do reino de Deus, hoje eu não vou. Por quê? Tu tá doente? Tá incapacitado? Não, eu não tô com vontade. Isso é idolatria. O meu plano original era pregar outra mensagem, só que eu tenho a tendência de complicar bastante as coisas antes de simplificar. E eu compliquei bastante a mensagem e não tive tempo de simplificar ela. Então resolvi que eu pensei, quer saber? Eu vou pregar no Salmo 24, não vou pregar aquilo que eu estava planejando. Mas uma das coisas que eu falaria nessa noite, se eu pregasse aquilo que eu pretendo, querendo Deus, pregar na semana que vem, é que a falta ao culto público a Deus implica idolatria. Quando um crente falta ao culto público a Deus, ele está cometendo idolatria. Eu citei idolatria, eu dei uma entrada na idolatria, mas eu pensei, não, eu quero tratar isso na próxima pregação, só que no fim eu acabei me enrolando, né? Na semana passada eu foquei mais a questão da blasfêmia contra Jesus, mas eu acabei citando idolatria também. Mas eu afirmei, mas eu não comprovei. Sim. Sim, na semana passada eu já estava pensando, não, na próxima semana eu vou tratar desse aspecto. Só que, como eu disse, eu compliquei bastante e eu não tive o tempo de simplificar aquilo que eu compliquei, né? Mas faltar ao culto público é um ato de idolatria. A menos que você tenha uma justificativa que Deus não vá apontar como sendo mera desculpa. Como, por exemplo, eu fiquei doente, né? Como eu estou acamado, não tem como eu me dirigir ao culto público. Bom, essa é uma justificativa que Deus aceita. Ou então eu estou cuidando do meu parente que ficou doente. Ele precisa de alguém que fique cuidando dele e não tem ninguém para cuidar além de mim. Ou então eu estou me dirigindo ao culto e o carro estragou, deu um problema no carro, deu um problema no veículo e agora eu fiquei empenhado aqui. Fora isso é idolatria. Por exemplo, sim. Por exemplo, eu não vou no culto hoje porque tem uma festa na empresa, né, uma confraternização de final de ano e eles resolveram fazer na quinta-feira. No domingo, dificilmente seria, né, porque tu faz um dia da semana como todo mundo tá ali, né? Então eles resolveram fazer na quinta-feira e eu prefiro ir nessa confraternização da empresa do que estar presente no culto. Bom, eu estou idolatrando o meu entretenimento, né? Porque ao confraternizar com os meus colegas de trabalho, obviamente eu estou me entretendo. Ou, de repente, eu estou idolatrando a minha posição naquela empresa, porque eu percebo que se eu faltar à celebração de final de ano, o meu colega, de repente, vai ser promovido no meu lugar. E eu estou querendo aquela promoção. Eu estou querendo aquele aumento de salário. Então eu estou idolatrando a minha posição dentro da empresa, a possibilidade de um aumento de salário, eu estou idolatrando mamon, dinheiro.
Sim, exatamente. Ou então eu tive hoje o meu trabalho foi muito cansativo e eu tô cansado demais para ir para a igreja. Tá bom, tu tá cansado demais para cultuar a Deus. Mas isso quer dizer então que tu vai chegar em casa, vai tomar um banho, vai comer uma coisa e vai direto para a cama? Ou estando cansado você vai ficar olhando alguma coisa na televisão, no YouTube, Netflix? Ah, não, eu vou ficar vendo alguma coisa, não sei o que e tudo. Bom, então, se tu não tá cansado para ver televisão, por que tu estaria cansado para cultuar Deus? Ah, não, mas eu não quero ir porque vai ficar chato, eu vou ficar bocejando e tudo. Bom, mas Deus prefere que você fique bocejando no culto a Ele do que Deus prefere isso do que você não cultue de forma alguma, né? É melhor você na igreja bocejando do que em casa bocejando. Mas voltando aqui. Muitos daqueles que se afirmam cidadãos do reino de Deus acabam caindo na idolatria política, porque eles jamais rejeitariam a honra de celebrar com seu candidato a vitória dele, mas eles rejeitam a honra de celebrar com Jesus as suas vitórias. Isso é idolatria política. Isso demonstra que a minha confiança está muito mais nos príncipes do que em Jesus. Eu valorizo muito mais a vitória dos príncipes do que a vitória de Jesus. Em vez de confiarmos no Rei da Glória para a salvação e discipulado da nação, segundo as palavras do próprio Jesus na grande comissão, nós confiamos em políticos pecadores e fracos, cujas promessas eles não podem cumprir e muitas vezes nem fazem questão de cumprir. Qual era o corte de carne que o Lula disse que todo mundo ia poder comprar? Oi? Picanha. Até o momento, claro, ele tem até o dia 31 de dezembro de 2026, né? Ele tem até o dia 31 de dezembro de 2026 para cumprir a promessa. Mas até o momento ele não cumpriu. Ou porque ele não está conseguindo cumprir, ou porque ele não quer cumprir. Sim? Ou porque ele não quer cumprir. A prova da nossa idolatria política é que desprezamos o privilégio e honra de cultuarmos publicamente a Jesus, ou por não comparecermos ao culto, ou por corrompermos tanto aquela que deveria ser a celebração das vitórias de Jesus a ponto de ele não mais considerar um culto aceitável a ele. Como, por exemplo, alguns meses atrás, quem foi que fez isso? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Acho que foi a Baby do Brasil. Foi a Baby do Brasil que estava celebrando um culto supostamente a Deus numa casa noturna. A questão não é ser a casa noturna. A questão é que o objetivo, inclusive o dono, se não me engano, o dono da casa noturna é um cara que se diz crente, convertido. E é por isso mesmo que ele cedeu o espaço para que lhe fossem celebrados os cultos a Deus. Mas o objetivo é fazer com que o culto se torne legal.
para aquelas pessoas da alta sociedade que frequentam aquela casa noturna exclusiva. Isso é deturpar, é corromper tanto a celebração das vitórias de Jesus, que Jesus nem mais considera aquilo ali como um culto aceitável a ele. Porque aquilo lá não está sendo feito para agradar a Jesus, aquilo lá está sendo feito para agradar as pessoas que você está tentando atrair. É a mesma coisa que foi feita alguns anos atrás, quando todo mundo estava assistindo as lutas de UFC e assim por diante, teve algumas igrejas que resolveram colocar um octógono, acho que é assim que se chama, nas suas igrejas, né, para que as pessoas pudessem ali, quem gosta de MMA e tudo, né, para atrair essas pessoas. É a mesma coisa. Ou antes disso, depois, não me lembro agora, baladas gospel. Ou depois disso, acho que aquela igreja casa, se eu não me engano, o culto do beijo. E obviamente essas coisas não funcionam. Em primeiro lugar, elas são ofensivas a Jesus, e em segundo lugar, elas não funcionam. Porque, digamos que uma igreja resolva, né, fazer um culto estilo balada, onde as pessoas podem ter certas liberdades, onde que normalmente não seriam aceitas num culto normal, mas ainda assim, a igreja que está promovendo provavelmente não aceitaria que um casal fizesse sexo num banheiro. Isso quer dizer que a balada promovida por aquela igreja não é tão legal assim quanto a balada real, mundana. Porque na balada real mundana, um casal pode fazer sexo no banheiro. Então, você deturpa tanto o culto a Deus, que Jesus já diz, isso aqui não é aceitável a mim, isso aqui não é culto. E o objetivo pelo qual tu deturpou não é alcançado. Porque a balada promovida pela igreja nunca vai ser tão legal quanto a balada mundana. Nós desprezamos o privilégio e honra de cultuarmos publicamente a Jesus, mas de forma alguma desprezamos a suposta honra e privilégio de celebrarmos com os políticos, pecadores e fracos as suas vitórias pequenas e sem consequência eterna alguma. Porque no final da história, não estará escrito que Lula conquistou isso, e Bolsonaro fez aquilo, e Trump fez aquele outro. Não. No final da história, vai estar registrado que Jesus restaurou o mundo. É isso que vai estar registrado na história. Preferimos, conforme outro salmo, preferimos confiar em carros e cavalos do que confiarmos no Senhor. E é por isso que a igreja brasileira não consegue parar de pé. Você quer saber por que a igreja brasileira está mergulhada em escândalos e mais escândalos? É por causa disso. É por isso que a igreja brasileira, ela não é levada a sério. A igreja em Jerusalém era levada a sério lá em Atos. É dito que as pessoas tinham medo de se juntar à igreja.
Sabe por quê? Porque se tu se juntasse à igreja, mas você mentisse, você caía morto. Como Ananias e Safira caíram mortos. Pedro te repreenderia por estar mentindo ao Espírito Santo e você cairia morto. Hoje está todo mundo mentindo ao Espírito Santo. Aqueles que deveriam repreender também estão mentindo ao Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo está longe dali, apesar de toda a algazarra. O Espírito Santo está longe dali. As línguas lá faladas não são trazidas pelo Espírito Santo. As profecias lá proferidas não são inspiradas pelo Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito Santo, é dito que quando os cardeais elegeram o Papa foi por inspiração do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo estava longe lá da Capela Sistina. O Espírito Santo estava presente na Capela Sistina porque o Espírito Santo sendo Deus, é onipresente, ele está em todo lugar. Mas ele estava longe no sentido de que nada do que estava sendo feito lá tinha a ver com ele. Da mesma forma, nada do que é feito em muitas igrejas tem a ver com o Espírito Santo. Ele não está lá. As pessoas estão mentindo ao Espírito Santo. O político que chega lá para ser abençoado está mentindo ao Espírito Santo. O pastor que deveria te repreender o político porque está mentindo ao Espírito Santo, ele também está mentindo ao Espírito Santo. Ninguém cai morto. E a igreja, em vez de ser temida, é tratada como uma prostituta que se vende por dinheiro. Bom, se tu te vende por dinheiro, realmente, se tu te vende por poder e influência econômico e político, realmente tu é uma prostituta, né? É a definição. E a igreja brasileira está sendo tratada de acordo. Ela se vende, ela é uma prostituta, ela está se prostituindo, ela é como Israel nos dias de Oséias, ela está se prostituindo. É por isso que a igreja brasileira não é levada a sério. É por isso que o Lula, ele pensa que ele pode conseguir se aproximar dos crentes brasileiros. E ele realmente consegue. Porque todos aqueles caras que estavam dizendo, não, a gente tem que votar no Bolsonaro, esses caras não estavam preocupados. Não, eles só estavam preocupados, sabe no quê? Quando chegasse sabe aquele DARF que tu tem que pagar do teu imposto de renda? Eles só queriam que o DARF deles viesse zerado. Malafaia, Edir Macedo. A única preocupação deles é o seguinte: o próximo cara que se assentar lá em Brasília, ele tem que garantir que o nosso DARF virá zerado, que a gente não tenha que pagar imposto de renda. Essa é a única preocupação que eles tinham. Eu não quero ter que pagar imposto de renda. Seja você um dos primeiros cidadãos do reino de Deus aqui no Brasil a romper com essa idolatria política. Vote sim com inteligência e consciência, mas não coloque a tua esperança na vitória de um ou outro candidato. Coloque a tua esperança nas vitórias do Rei da Glória e nos avanços do seu reino. Por isso mesmo, lute para que o reino de Deus alcance vitórias e mais vitórias no Brasil e no mundo afora. E então não despreze a honra e o privilégio que você tem de comparecer na presença do Rei da Glória para celebrar com ele as suas vitórias. E de acordo com o Salmo 24, você fará isso de duas formas complementares. Em primeiro lugar, vivendo à altura das vitórias de Jesus, e em segundo lugar, efetivamente cooperando com Jesus nessas vitórias. E é isso que nós
trataremos a partir de agora. Tudo isso foi só a introdução. Obviamente, eu acrescentei várias coisas que eu não tinha escrito aqui na introdução. Se você está imaginando a razão pela qual, na introdução, nós contrastamos a autoridade de Jesus como Rei da Glória com a autoridade dos políticos humanos, especialmente no que diz respeito à capacidade de conduzir o Brasil e o mundo a um destino de prosperidade e justiça, a razão para esse contraste, para essa comparação, está explicitada nos versículos 1 e 2 do Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele, o Senhor, afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. A terra e tudo aquilo que existe na terra, o mundo e todos os seus habitantes, tudo isso pertence a Jesus por direito de criação. Jesus é o Criador, então tudo pertence a Jesus. Jesus é o Criador de todas as coisas, então todas as coisas pertencem a Jesus, e nós podemos afirmar isso com toda certeza, porque isso é confirmado no Novo Testamento. Por exemplo, em Colossenses, Paulo escreveu o seguinte: ele, Jesus, o Filho de Deus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Todas as coisas criadas pertencem a Jesus exatamente porque todas as coisas foram criadas por ele. Tudo foi criado por ele e para ele. E se existe algo que deve ser consertado na criação, e realmente existem muitas coisas que devem ser consertadas na criação, não por culpa do Criador, mas por culpa daquele para quem o Criador entregou todas as coisas, a saber, Adão. Porque ao criar todas as coisas, Jesus entrega a autoridade de todas as coisas a Adão. Está escrito lá em Gênesis que Adão deveria dominar sobre todas as coisas. Então, Jesus é o Criador de todas as coisas, tudo foi criado por ele e para ele, e se existe algo que deve ser consertado na criação, e existem muitas coisas que devem ser consertadas na criação por culpa de Adão, não existe ninguém melhor do que o próprio Criador para restaurar todas as coisas e conduzi-las ao seu destino pretendido desde o princípio. E é exatamente a restauração da criação por Jesus que é o contexto imediato da citação que nós fizemos de Paulo em Colossenses. Eu vou dar a citação mais completa aqui. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Se é necessário que Jesus fizesse a paz pelo sangue da sua cruz, se é necessário que Jesus se reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, segue-se que havia um conflito entre a criação e Deus. Segue-se que aconteceu uma separação. Um conflito que deveria ser pacificado, um conflito que deveria ser reconciliado. O objetivo da morte de Jesus na cruz, isso muitas vezes nos passa desapercebido. O objetivo da morte de Jesus na cruz vai além da nossa salvação pessoal. Sim, Jesus morreu para nos salvar, mas a morte de Jesus na cruz vai além da nossa salvação pessoal. A morte de Jesus
tem o objetivo de restaurar não apenas a humanidade do seu estado de pecado, a morte de Jesus tem o objetivo de restaurar toda a criação. Porque toda a criação foi colocada debaixo da maldição de Deus em decorrência do pecado de Adão. Quando Adão peca, Deus diz: maldita é a terra por tua causa. Toda a criação foi colocada debaixo da maldição de Deus por causa do pecado de Adão. Adão recebeu de Deus, de Jesus, a responsabilidade de governar todas as coisas, de governar toda a criação. Quando Adão se rebela contra Deus, contra Jesus, todas as coisas que estão debaixo do domínio de Adão são colocadas debaixo da maldição de Deus, por causa do pecado de Adão. A morte de Jesus, o sangue que ele derramou na cruz, a sua subsequente ressurreição e o seu reinado à destra de Deus o Pai, tem como objetivo a restauração de todas as coisas, tanto na terra quanto nos céus, escreveu Paulo aos Colossenses. E não é de se admirar que momentos antes de subir aos céus, para iniciar o seu reinado à destra de Deus o Pai, Jesus disse as seguintes palavras: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E alguém poderia perguntar a Jesus: tá bom, o Senhor recebeu toda a autoridade nos céus e na terra para fazer exatamente o quê? Como Jesus responderia a essa pessoa? Jesus responderia: eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra para restaurar todas as coisas nos céus e na terra. Pedro afirma, que é necessário que os céus contenham Jesus até que todas as coisas sejam restauradas. Jesus diria: eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra para restaurar todas as coisas nos céus e na terra e para conduzir todas essas coisas ao destino preparado para elas desde o princípio. E não é à toa, então, que nós começamos a pregação afirmando exatamente isso. Apenas Jesus tem a capacidade de conduzir o Brasil e o mundo ao seu destino de prosperidade e justiça. Mas como é que nós chegamos nesse ponto? Como é que a boa criação de Jesus, porque tudo aquilo que foi criado foi declarado como sendo bom, e no final de tudo, Deus, Jesus, diz que é muito bom. Como é que essa boa criação de Jesus pode ter sido desvirtuada e corrompida, necessitando de restauração? Bom, eu já adiantei isso, Jesus criou todas as coisas e colocou tudo debaixo da responsabilidade de Adão. Adão pecou, Adão se rebelou contra Deus, contra Jesus, e ao se rebelar contra Jesus, tudo aquilo que estava debaixo dos cuidados de Adão é considerado por Deus como sendo inimigo seu. Foi colocado debaixo da maldição de Deus. O Jardim do Éden foi o primeiro tabernáculo de Deus com os homens. Porque lá em Gênesis, nós lemos que todos os dias, no final do dia, Deus vinha até o jardim para se encontrar com Adão e Eva e ter comunhão com eles. Uma das responsabilidades de Adão era cuidar do jardim, era cuidar para que nada impuro entrasse no jardim. E a gente já percebe então a primeira falha de Adão quando ele permite que a serpente entre no jardim. Mas como Adão saberia que a serpente é algo impuro que não deveria entrar no jardim? Bom, quando ele ouviu as palavras da serpente. Quando ele percebeu que a serpente estava falando contra aquilo que Deus tinha ordenado, quando ele percebeu que a serpente estava contradizendo o que Deus disse e ordenou,
Adão devia, opa, isso aqui é algo impuro. Eu não posso permitir nada que nada impuro entre no jardim. Ele deveria ter expulsado a serpente do jardim e matado a serpente. E foi exatamente isso que Jesus depois faz, né? No Evangelho de João, no capítulo 12, Jesus diz: olha, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. A morte de Jesus na cruz implica a expulsão do príncipe deste mundo. Aquilo que o primeiro Adão não fez, expulsar Satanás, a serpente do jardim do Éden, isso Jesus faz na sua crucificação. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Outra responsabilidade de Adão era expandir o jardim por toda a terra. Porque Deus criou o universo, Deus criou o planeta Terra, e numa determinada localidade do planeta Terra estava o Jardim do Éden. Esse jardim, como eu disse antes, foi o primeiro tabernáculo de Deus com os homens. A primeira habitação de Deus com os homens foi o Jardim do Éden. Uma das missões de Adão era expandir esse jardim para que ele abrangisse todo o globo. Não, a Terra não é plana. Todo o globo. Engraçado que a gente precisa afirmar coisas assim, né? Todo o globo. Para que o mundo inteiro se tornasse o tabernáculo de Deus com os homens. Dizendo de uma outra forma, Adão recebeu de Jesus a responsabilidade de expandir o reino de Deus por todo o mundo. Mas Adão, como nós sabemos, não cumpriu essa responsabilidade. Em vez disso, ele se rebelou contra Jesus. E por essa causa, Adão foi expulso do jardim. Adão foi expulso do tabernáculo de Deus. Adão foi lançado para fora do reino de Deus. E com ele toda a humanidade. E no caminho que permitiria a Adão e Eva voltarem para o jardim, voltarem para o tabernáculo, voltarem para o reino de Deus, nesse caminho Deus colocou 2 querubins que impediriam a qualquer custo que a humanidade pecadora voltasse ao jardim para entrar novamente na presença do Deus Santo. Nem Adão, nem Eva, nem qualquer um de nós, que somos pecadores, poderia receber a honra e o privilégio de entrarmos na presença de Deus para termos comunhão com Ele e cultuá-lo. Essa é a razão das perguntas feitas no versículo 3 do Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu lugar santo? Visto que Adão foi expulso. Adão foi expulso do jardim. Adão foi expulso do tabernáculo. Adão foi expulso do reino de Deus. E a gente sabe que o jardim do Éden estava colocado sobre um monte. Porque do jardim do Éden saíam 4 rios. E o rio, ele sempre corre de uma parte alta para a parte baixa. Então, se o jardim do Éden saíam 4 rios, obviamente o jardim do Éden estava no alto de um monte. Quem é que pode subir nesse monte do Senhor? Agora que a humanidade em Adão foi expulsa do jardim, foi expulsa do tabernáculo do reino, quem estará no seu lugar santo? Quem entrará no jardim do Senhor? Quem estará na sua presença? Logo após a rebelião de Adão, Deus coloca a criação debaixo da maldição do pecado. E a razão pela qual Deus faz isso é simples. Adão era responsável por toda a criação.
De modo que a rebelião dele, o pecado dele, é a rebelião e o pecado de toda a criação. Mas além da maldição, Deus também promete a redenção. Deus também promete a restauração de todas as coisas por meio de um dos descendentes da mulher. Enquanto Deus amaldiçoa a serpente, a própria maldição que Deus lança sobre a serpente, sobre Satanás, também contém a promessa de redenção e restauração. Porém, inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência, a descendência da serpente, e a descendência dela, a descendência da mulher. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Na teologia, Gênesis 3,15 recebe o nome de proto-evangelho. O evangelho em protótipo, a gente pode dizer. A primeira vez que o evangelho foi pregado foi em Gênesis 3,15. Ali o evangelho estava sendo pregado pela primeira vez. E na primeira vez que o evangelho foi pregado à humanidade, Deus estabeleceu com a humanidade um pacto. Esse pacto recebe na teologia o nome de Pacto da Graça. Quando Deus estabeleceu esse Pacto da Graça, Deus promete que Ele mesmo fará surgir do meio da humanidade um Salvador, que derrotará Satanás, a antiga serpente. E essa derrota de Satanás implica a restauração de tudo aquilo que foi corrompido por Satanás através do pecado de Adão. E ao longo da história bíblica, ao longo da história da redenção, Deus foi complementando o pacto da graça com outras alianças subsequentes. A aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança do Sinai, a aliança com Davi e a nova aliança em Jesus. E a cada aliança subsequente, novas promessas eram acrescentadas às promessas feitas por Deus nas alianças anteriores. Na aliança com Abraão, por exemplo, Deus escolheu para si um povo, os descendentes de Abraão. Não os descendentes físicos de Abraão, mas os descendentes espirituais de Abraão, aqueles que imitariam a mesma fé que Abraão teve. Os filhos espirituais de Abraão seriam pessoas de todas as nações, de todas as famílias da terra. Não é dito que em Abraão seriam abençoadas todas as nações da terra. Em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. É dito que Abraão seria o pai de inúmeras nações. Não apenas da nação de Israel, não. Seria o pai de inúmeras nações. E que de Abraão nasceriam reis sobre todas essas nações. Os filhos espirituais de Abraão seriam pessoas de todas as nações e famílias da terra, pessoas que compartilhariam com Abraão a mesma fé que ele teve em Deus. Mas até que nascesse o Salvador, até que nascesse o filho da mulher, que também é filho de Abraão, que depois também seria reconhecido como filho de Davi, até que esse Salvador nascesse, que reuniria em um só rebanho todos os filhos de Deus que estavam espalhados pelo mundo. E aqui, se você está prestando atenção, eu estou fazendo uma alusão a João capítulo 10. João capítulo 10 não. Ou sim? Acho que sim, não tenho certeza agora. Até que nascesse o Salvador, Deus limitou a extensão do seu povo apenas à descendência natural de Abraão, a nação de Israel. E para mostrar a realidade da escravidão espiritual da humanidade ao pecado e a Satanás, Deus determinou que a descendência natural de Abraão fosse escravizada no Egito. Deus então providenciou um Salvador nacional, Moisés, que, funcionando como um tipo de Jesus, libertou o seu povo dessa escravidão. Na aliança do Sinai, cujo mediador foi Moisés, Deus estabeleceu um tabernáculo.
Um lugar onde a sua presença se manifestaria no meio do seu povo, à semelhança do que ocorria lá no início, no Jardim do Éden. E nesse tabernáculo haviam vários recintos e utensílios, e o utensílio mais sagrado de todos era a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança foram colocadas as 2 tábuas, nas quais Deus escreveu os 10 mandamentos, e sobre a Arca da Aliança estava o propiciatório, uma espécie de tampa para a arca, e sobre o propiciatório estavam esculpidas as imagens de 2 querubins. O que representam esses 2 querubins esculpidos sobre o propiciatório, sobre a tampa da Arca da Aliança? Esses 2 querubins esculpidos nos remetem aos querubins que Deus colocou no caminho para o Jardim do Éden. Demonstrando que ainda o impedimento para que a humanidade entrasse na presença do Deus Santo, esse impedimento ainda permanecia. Aqueles querubins que guardavam o caminho de volta para o Jardim do Éden estavam agora sobre a Arca da Aliança, dizendo: o caminho ainda está fechado. Ninguém pode entrar aqui. Avançando um pouco mais na história da redenção, Davi, aquele mesmo com o qual Deus fez a aliança do reino, esse Davi traz o tabernáculo e a Arca da Aliança para o Monte Sião. O Monte Sião é um dos 7 montes sobre os quais estava edificada Jerusalém, que é a capital do reino de Davi. Porque até aqueles dias o tabernáculo e a Arca da Aliança não tinham pousada fixa, mas eram levados de uma cidade para outra por todo o território de Israel. Mas Davi diz: não, a partir de agora o tabernáculo de Deus com os homens vai ficar localizado no Monte Sião, na capital do meu reino. E com o tabernáculo, a Arca da Aliança também estará aqui no Monte Sião, na capital do meu reino. Deus faz uma aliança com Davi, chamada a Aliança do Reino, quando Deus promete a Davi que o reino de Davi sobre o seu povo não teria fim. E que depois da morte de Davi, Deus levantaria um dos seus filhos para que reinasse eternamente sobre o seu povo. Este filho, continua Deus, construiria uma casa para Deus. Salomão cumpre essa promessa de Deus, mas ele cumpre parcialmente. Porque a casa que ele edificou é uma casa feita por mãos humanas. E a palavra de Deus diz que Deus não habita em casa feita por mãos humanas. E Salomão, ele não reinou eternamente sobre o povo de Deus, né? Ele morreu. Então a promessa que Deus fez a Davi, através dessa aliança do reino, ela permanecia por ser cumprida até que nasceu o verdadeiro filho de Davi, Jesus. Mas voltando aqui. Como consequência da aliança do reino que Deus fez com Davi, Deus ouviu a Davi e Deus escolheu o Monte Sião como o lugar do seu tabernáculo, como o lugar onde repousaria a Arca da Aliança. A pergunta dupla feita no versículo 13, então, ela é feita pelos peregrinos de Israel, enquanto eles se aproximavam de Jerusalém para cultuar a Deus. Os peregrinos de Israel, eles estão indo até Jerusalém, eles estão subindo as montanhas que dão acesso a Jerusalém, eles estão prestes a subir o Monte de Sião,
E enquanto eles estão se preparando, eles perguntam: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem é que pode entrar no lugar onde a presença de Deus está? Quem é que vai ser aceito no lugar onde a presença de Deus reside? E nesse sentido, essas questões aqui levantadas no versículo 3, elas são semelhantes àquilo que é perguntado e respondido pelo Salmo 15. O Salmo 15 pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra aos que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. De forma resumida, então, o versículo 13 aqui é muito semelhante ao Salmo 15, né? De forma resumida, a pergunta é a seguinte: Senhor, quem é que pode entrar diante da tua presença santa para ter comunhão contigo e te oferecer culto? Essa pergunta é respondida no versículo 4. E como vocês podem perceber, o versículo 4 é uma espécie de resumo do Salmo 15. A resposta é: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quem é que recebe a honra e o privilégio de entrar na presença do Rei da Glória para lhe oferecer culto? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. As mãos aqui, elas representam as nossas obras, aquilo que nós fazemos, né? E o coração representa os nossos pensamentos, as nossas motivações, os nossos planos, os nossos sentimentos, assim por diante. Então, você é limpo de mãos, você é puro de coração, quando os teus pensamentos, motivações, emoções, quando as tuas obras são marcadas pela pureza da santidade de Deus. A pessoa que tem as mãos limpas é aquela que não pratica a injustiça. É aquela que com as suas mãos pratica aquilo que é correto, aquilo que é justo. A pessoa pura de coração é aquela cujos sentimentos, cujos pensamentos, cujos planos estão de acordo com a justiça e com a correção da palavra de Deus. Além de ser limpo de mãos e puro de coração, aquele que receberá a honra e o privilégio de entrar diante do Rei da Glória para lhe oferecer culto, não deverá entregar a sua alma à vaidade. A metade do versículo 4, né? Não entrega a sua alma à vaidade. Entregar a alma aqui significa entregar a si próprio. Entregar o seu amor, a sua lealdade, a sua confiança. Vaidade tem um sentido de não aquilo que nós chamamos de vaidade, né? Fulano de tal é vaidoso, por quê? Porque ele não sai da frente do espelho, ele está sempre se arrumando e tudo, ele é muito vaidoso, ele quer sempre estar com a melhor aparência possível. Não, vaidade na Escritura sempre tem um sentido daquilo que é vazio, daquilo que é superficial, daquilo que até pode ter aparência de ser valioso, mas de fato não tem valor nenhum. Aquilo que é enganoso, que é mentiroso, que é falso. Então, não entregar a alma à vaidade tem o sentido de não se entregar àquilo que é falso, aquilo que é vazio, aquilo que é superficial, aquilo que é enganoso e mentiroso. Você não entregará a tua alma à vaidade e à falsidade quando você se recusar a entregar o teu amor, a tua lealdade, a tua confiança, aquilo que Deus afirma ser vazio, ser superficial, ser enganoso, mentiroso e falso. Então, para voltar aqui rapidinho à introdução, Deus diz: não confieis em príncipes.
Porque, embora Deus tenha estabelecido os príncipes como aqueles que devem governar um povo, como aqueles que devem cumprir a sua vontade, na punição daqueles que fazem o mal e na proteção daqueles que fazem o bem, embora tudo isso seja verdade, Deus sabe que os príncipes humanos não valem nada. Deus sabe que os príncipes humanos não valem nada e não podem nada. Então, não entregar a alma à vaidade, não entregar a alma à falsidade, é não entregar o seu amor, a sua lealdade e a sua confiança, por exemplo, aos príncipes. É não pensar que se a gente conseguir eleger fulano de tal, aí sim, aí o Brasil vai prosperar. Aí a riqueza do Brasil vai poder ser aproveitada por aqueles que são pobres. Aí vai haver justiça. Não. Não confieis em príncipes. Não entrega a tua alma à vaidade. Não te entrega aquilo que Deus afirma ser vazio. Além de ser limpo de mãos e puro de coração, além de não entregar a tua alma à vaidade e à falsidade, aquele que receberá a honra e o privilégio de entrar diante do reino do Rei da Glória para lhe oferecer culto, essa pessoa não jura enganosamente. Ou seja, ela não faz juramentos com a intenção de enganar. Porque no mundo bíblico, na cultura judaica, na cultura hebraica, os juramentos normalmente eram feitos como uma forma de confirmar a veracidade daquilo que estava sendo dito. Então, se a pessoa queria confirmar que aquilo que ela está falando é verdade, é verdadeiro, ela dizia: eu juro por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Eu juro pelo templo. Eu juro pelo ouro do templo. Eu juro pelo altar do templo. Eu juro pelas ofertas que estão sobre o altar do templo. Ou então eu juro pelo próprio Deus, que aquilo que eu estou falando é a verdade. Quando a pessoa sente a necessidade de a todo momento jurar, é porque ela não é muito apegada à verdade, né? Não é confiável. Se a única forma das pessoas acreditarem nela é ela dizer: não, eu juro por Deus, ou então eu juro pela minha mãe, é porque ela não é confiável. As pessoas não conhecem aquela pessoa como alguém que fala a verdade. Se as pessoas te conhecerem como alguém que fala apenas a verdade, elas não vão exigir de você juramento, né? E você não vai sentir a necessidade de jurar. As pessoas sabem que aquilo que o Luiz fala é verdade. Sim, sim, não, não. Aquilo que passa disso vem no maligno. Nunca pode falar sim. A pessoa diz sim pensando não. Ou então ela fala não pensando sim. Não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Não é errado fazer juramentos. Porque o próprio Deus jura por si mesmo. Paulo conjura a Timóteo, né? Eu te conjuro diante de Deus e de Jesus Cristo, que é julgar os vivos e os mortos. Então, não é errado fazer um juramento. Errado é tu fazer um juramento por algo que é banal. Se você estiver pregando o evangelho por um incrédulo, você pode jurar por Deus que aquilo que você está pregando para essa pessoa é verdade. Porque Paulo conjurou a Timóteo para que ele pregasse a verdade, a tempo e fora de tempo. Agora, coisas banais, coisas que estão aquém do reino de Deus, isso as pessoas você deveria ser conhecido pelas pessoas como alguém que fala a verdade.
como alguém que não precisa apelar a juramentos. Então a pessoa que será aceita na presença do Rei da Glória é aquela que ela não faz juramentos com a intenção de enganar. Quando ela jura, ela realmente fala a verdade. E ela realmente fala a verdade quando jura, exatamente porque ela fala a verdade também quando não existe nenhum juramento envolvido. Como é que você poderá se certificar de que receberá a honra e o privilégio de entrar na presença do Rei da Glória para lhe oferecer culto? Garantindo que os teus pensamentos, motivações, palavras, ações sempre serão pautadas por aquilo que é correto, justo, santo e bom, se assegurando que teu amor, a tua lealdade e a tua confiança não estão sendo entregues a coisas vazias e mentirosas, que oferecem apenas uma esperança falsa que jamais se concretizará, e se certificando que todas as palavras que você profere com os lábios e digita com os dedos são verdadeiras e estão isentas de mentiras, enganos e falsos testemunhos. E onde você poderá descobrir o que é correto, justo, santo, bom, confiável e verdadeiro, para que por essas coisas você paute os teus pensamentos, motivações, palavras e ações? A resposta é a palavra de Deus. Na palavra de Deus é que você descobre o que é correto, justo, santo e bom, confiável e verdadeiro, para que por todas essas coisas você paute toda a tua vida. Desde a tua vida interior, os teus sentimentos, pensamentos, motivações, até a tua vida exterior, aquilo que você demonstra para as pessoas. As tuas palavras, aquilo que você faz. Se você quiser ter o privilégio e a honra de entrar na presença do Rei da Glória para lhe oferecer culto, e se você não faz questão de ter esse privilégio, será que realmente você foi salvo pelo Rei da Glória? Né? Mas se você quiser ter o privilégio e a honra de entrar na presença do Rei da Glória para lhe oferecer culto, você deve obedecer a palavra de Deus em tudo aquilo que ela te ordena, com relação aos teus pensamentos, motivações, palavras e ações. Você deve entregar o teu amor, lealdade e confiança apenas aquelas coisas que a palavra de Deus te diz que são dignas de receber o teu amor, lealdade e confiança. E antes de prosseguirmos aqui, vocês perceberam que Davi não cita a palavra fé aqui. Davi não cita a fé como sendo necessária. O que muitos ao lerem o Salmo 15, no Salmo 15 também a palavra fé está ausente, assim como aqui no Salmo 24, a palavra fé está ausente. Muitos, quando leem esses dois salmos, eles acabam chegando à conclusão errada de que Davi aqui está ensinando algum tipo de salvação pelas obras, já que ele não cita a fé. E na verdade esse entendimento errado acaba sendo estendido para todo o Antigo Testamento. Quando as pessoas então concluem erradamente que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras. No Novo Testamento a salvação é pela graça. O problema disso é que quando Paulo vai explicar a salvação pela graça, ele cita o Antigo Testamento. Ele cita Abraão, ele cita Davi. Como ele poderia citar Abraão e Davi como exemplos de salvação pela graça, de salvação pela fé, se no Antigo Testamento a salvação se dá pelas obras? Não, a conclusão de que no Antigo Testamento a salvação se dá pelas obras é uma conclusão falsa. Embora não há referência à fé aqui, nós percebemos aqui os efeitos práticos da fé. Porque alguém só estará interessado em saber quem é que pode ser aceito na presença de Deus se essa pessoa tem fé.
A pessoa incrédula, ela não está nem aí para essa questão, né? Ela não se questiona quem é que pode habitar com um Deus santo. Quem é que será aceito na presença santa de Deus? Não, o incrédulo, aquele que não tem fé, ele não se preocupa com isso. Ele não está preocupado com os requerimentos para ser aceito na presença de Deus. Então, embora a fé não seja mencionada aqui nós temos um exemplo prático do que é a fé. O verdadeiro crente é aquela pessoa que foi salva pela fé em Jesus, ela questiona essas coisas. Ela olha para a sua própria vida e ela contempla os pecados que ela ainda comete. E ela diz, como é que eu, um pecador, posso ser aceito na presença de Deus? E ao mesmo tempo em que ela se questiona isso, ela já recebe a resposta. E a resposta é que Jesus viveu uma vida perfeita, conquistando para si mesmo uma justiça perfeita. Justiça essa que é concedida àqueles que nele creem. E depois de ver essa vida perfeita, Jesus morreu a favor dos pecadores, pagando no lugar deles a penalidade dos seus pecados. Então, ao mesmo tempo que a pessoa diz, como é possível que com todas as minhas lutas com o pecado, eu seja aceito na presença de Deus? Como é possível que eu possa me apresentar diante de Deus em oração quando eu estou no meu quarto? E como é possível que eu possa me dirigir até aquele local onde eu com os meus irmãos nos reunimos em nome de Jesus e entramos à presença de Deus? Como é possível que a presença de Deus esteja conosco e não nos mate como matou Ananias e Safira? Apenas alguém que tem fé levanta esse tipo de questão. Apenas alguém que foi salvo pela fé em Jesus é que raciocina nesses termos. Então, embora a palavra fé não esteja aqui presente, mas o conceito de fé está presente. Aqui nós temos o exemplo prático de como é que a fé funciona. E além disso, é apenas por meio da fé que alguém é transformado por Deus para que de fato a pessoa seja limpa de mãos e pura de coração, para que ela não entregue a sua alma à vaidade e nem jure enganosamente. Então aqui nós temos um exemplo de fé prática, um exemplo prático de como a fé funciona. Para ter o privilégio e a honra de entrar na presença do Rei da Glória, então, para oferecer culto, você, pela fé em Jesus, deve obedecer a palavra de Deus em tudo aquilo que ela te ordena com relação aos teus pensamentos, motivações, palavras e ações. Você também deve entregar o teu amor, lealdade, confiança, a tua alma, apenas aquelas coisas que a palavra de Deus te diz que são dignas de receber de ti o teu amor, lealdade e confiança. Quem assim faz e quem assim vive, não apenas será aceito na presença de Jesus para cultuá-lo, também essa pessoa também será recompensada por Jesus com bênção, com justiça, conforme afirma o versículo 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E nós devemos entender salvação aqui no seu sentido mais amplo possível. Salvação não apenas com respeito ao perdão dos pecados. Certamente esse é o aspecto mais importante da salvação, o perdão dos pecados. Mas não apenas o perdão dos pecados.
A salvação de toda e qualquer situação que nos seja desfavorável e que nos traga angústia, sofrimento e tristeza. Isso também eu afirmaria na pregação de hoje, caso eu estivesse pregando aquilo que eu queria. Ou Deus é o salvador do seu povo em todos os aspectos, ou ele não é salvador de forma alguma. Ou Jesus é o salvador do seu povo em todos os aspectos, ou ele não é salvador de forma alguma. Porque não faria sentido, por exemplo, para um judeu aqui nos dias de Davi, quem escreveu o Salmo 24 foi Davi, não faria sentido para um judeu comparecer no templo de Deus, na época não havia templo, comparecer no tabernáculo para oferecer um sacrifício a Deus, a favor de si mesmo, para o perdão dos seus pecados. Não faria sentido um judeu fazer isso e logo depois cultuar a Baal para garantir uma colheita bem-sucedida. Porque o culto a Baal, um dos objetivos era exatamente esse. Baal era um deus da fertilidade. No mundo antigo havia isso, havia os deuses da fertilidade. Da mesma forma como hoje, aqueles que... nossa, eu fiz uma bagunça aqui com essa água. Da mesma forma como hoje, quem vive do campo se preocupa com a sua safra, né? A pessoa pensa, não está chovendo, não está chovendo o suficiente, ou então choveu demais. A pessoa, da mesma forma, quem vivia do campo naquela época, no mundo antigo, também se preocupava com a sua plantação. E Baal era um desses deuses da fertilidade. Um desses deuses que prometia o seguinte: olha, se tu comparecer no templo de Baal e oferecer sacrifício a Baal, se tu participar do culto a Baal, ele garante que a tua plantação, a tua colheita vai ser uma colheita bem-sucedida, vai ser uma colheita próspera. Então não faria sentido para um judeu, não, eu preciso buscar do Deus de Israel o perdão dos meus pecados. Então eu vou comparecer lá no tabernáculo, que Davi agora moveu lá para Jerusalém, eu vou subir o Monte Sião, vou chegar no tabernáculo, vou oferecer um sacrifício a favor do perdão dos meus pecados. E na volta, eu vou passar no templo de Baal, porque eu estou preocupado com a minha colheita, eu acho que não está chovendo o suficiente, eu vou prestar um culto a Baal para que ele garanta uma boa colheita para mim. Não faz sentido isso. Esse judeu seria chamado de idólatra nos seus dias. Né? Então, da mesma forma, não faz sentido para nós, que somos crentes em Jesus, buscarmos a salvação do ponto de vista do perdão dos nossos pecados em Jesus, mas com respeito à nossa vida financeira, buscarmos salvação em outro. Não faz sentido. Né? Nós também somos idólatras se fizermos isso. Então, ou Jesus é o nosso Salvador com respeito a tudo, ou Jesus não é o nosso Salvador de forma alguma. Ou nós buscamos em Jesus a salvação e a libertação em todas as áreas da vida, ou então ele não é o nosso Salvador, não é o libertador de forma alguma. O crente lá está enfrentando problema no casamento. Quem é que ele vai consultar para resolver os problemas do seu casamento? Ele vai consultar os incrédulos ou ele vai consultar Jesus? A quem ele vai apelar para salvar o seu casamento? Ou então, os filhos. Está dando problema com os filhos estão se rebelando. O casal de crentes não está sabendo como criar os seus filhos de forma correta. A quem eles vão apelar para que esse relacionamento conturbado entre pais e filhos seja salvo? Eles vão apelar a Jesus? Ou eles vão apelar à psicologia moderna que se rebela contra Jesus? Eles vão aprender como criar os seus filhos com Jesus? Ou eles vão aprender a criar os seus filhos com a psicologia moderna que é rebelde contra Jesus?
O certo é buscar salvação em Jesus. E buscar salvação implica oração, mas também implica obediência àquilo que Jesus manda. E eu acho que o exemplo mais fácil de entender é exatamente o casamento. Eu estou enfrentando problemas no casamento. E, obviamente, se eu estou enfrentando problemas no meu casamento, a causa desses problemas são os pecados que eu e a minha esposa estamos cometendo. Se eu e ela não estivéssemos pecando, no que diz respeito ao nosso relacionamento, não haveriam problemas. Né? Então eu vou orar a Jesus, eu vou orar a Deus para uma solução para o meu casamento. Tá bom? Que bom. Você deve orar a Deus e a Jesus para encontrar uma solução para o teu casamento. Mas de nada adianta você fazer essa oração e depois continuar cometendo os mesmos pecados que você já sabe que não deveria estar cometendo. Sim, quer dizer, sim, já sabe, a pessoa já sabe qual é a sua responsabilidade como marido. A mulher já sabe qual é a sua responsabilidade como esposa. Eles já sabem, mas não estão cumprindo. Se eles realmente querem resolver esse problema, eles vão orar a Deus, e depois de terem orado a Deus, eles vão começar a fazer aquilo que eles já sabem que deve ser feito. E além disso, além de começar a fazer aquilo que eles já sabem que deve ser feito, eles vão descobrir na palavra de Deus aquilo que eles deveriam estar fazendo e ainda não sabem que deveriam estar fazendo. E na verdade a forma mais rápida de descobrir é ir conversar com um pastor. Essa é a forma mais rápida. Porque se a pessoa já sabe onde procurar na palavra de Deus a solução, na verdade, então ela já sabe qual é a solução. Né? Mas se ela ainda vai ter que procurar na palavra de Deus qual é a solução, é mais fácil ela procurar essa ajuda em alguém que conhece a palavra de Deus melhor do que ela. E na verdade o ideal é que os dois venham conversar com o pastor. Porque não adianta um vir. É melhor um vir do que nenhum dos dois, mas é melhor que os dois venham. Porque daí o pastor vai ter liberdade de dizer, olha, fulano de tal, tu deve começar a fazer isso e aquilo. E tu, fulana de tal, deve começar a fazer isso e aquilo. Porque se vem só um, o pastor só vai poder aconselhar um deles, né? O pastor até vai saber o que a outra pessoa está fazendo de errado, mas ele não tem como apontar isso para essa pessoa. Pelo tempo aqui eu vi que eu não vou conseguir pregar todo o Salmo 24, mas tudo bem, eu vou até o ponto aqui onde der. Desde que nós começamos a pregar em Salmos, em quase todas as pregações, quase sempre nós falamos de circunstâncias desfavoráveis, angústias, sofrimentos e tristezas. E a razão para isso é exatamente porque os salmos, na sua grande maioria, foram escritos por pessoas que estavam enfrentando angústias, sofrimentos, adversidades, circunstâncias difíceis. E curiosamente o Salmo 24 não é um desses salmos. Davi, quando ele escreve o Salmo 24 aqui, ele não está preocupado com alguma circunstância adversa que ele esteja enfrentando. O Salmo 24 é chamado de um salmo de reinado, um salmo que fala acerca do reinado de Deus. O Salmo 24 não é um salmo de lamento, não é um salmo onde o salmista está lamentando a sua circunstância adversa e pedindo a salvação de Deus. Então, no Salmo 24, nós não encontramos palavras como angústia, sofrimento, tristeza e assim por diante.
Mas ainda que nós não encontramos essas palavras aqui, não significa que esse salmo não faça provisão para as nossas vidas quando nós enfrentamos circunstâncias que nos trazem angústia, sofrimento e tristeza. Voltando aqui ao versículo 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Imagine que você precise de um transplante de coração. Você descobre que teu coração tem algum problema e esse problema ele não pode ser resolvido com medicamentos. Teu coração tem um prazo de validade e você precisa de um transplante. Então você entra lá na fila do SUS, né, para esperar o transplante, e daí, quando chega a tua vez, você descobre que, na verdade, o que está sendo disponibilizado para você não é um coração, é um rim. E você pergunta, tá bom, mas eu não preciso de um rim. O meu problema não é eu não preciso de um transplante de rim, o meu problema é o coração. Qual é a validade de você precisar de um transplante de coração e receber no lugar de coração um rim? Nenhuma, né? Você não é ajudado de forma alguma dessa forma, né? Então, da mesma forma, não faz sentido você ser abençoado por Deus, né? Versículo 5, este receberá a bênção do Senhor. Não faz sentido você receber a bênção de Deus em alguma área da vida em que você não precisa dessa bênção. Não faz sentido você receber a justiça do Deus da sua salvação. Não faz sentido você receber a salvação num aspecto que você não precisava ser salvo. Deus não faz isso, né? Se Deus vai abençoar alguém, Deus vai abençoar aquela pessoa naquilo em que aquela pessoa precisa ser abençoada. Se Deus vai salvar alguém, Deus vai salvar essa pessoa naquilo que a pessoa necessita de salvação. Tendo essa promessa da parte de Jesus, de que aquele que é limpo de mãos, puro de coração, não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Tendo essa promessa da parte de Jesus, persevere e insista com Deus em oração, buscando dele a bênção que você precisa e sempre obedecendo ele em todas as coisas. E ele te abençoará, e ele te fará justiça exatamente na área e circunstância em que você precisa de salvação, na circunstância que te causa angústia, tristeza e sofrimento. Aqueles que se submetem obedientemente a Jesus e são por ele recompensados, este é o tipo de pessoa que verdadeiramente busca a Deus. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aqueles que verdadeiramente buscam a Deus são aqueles que estão preocupados com os requerimentos que Jesus faz para ser aceito na sua presença. Esses são aqueles que buscam a face de Deus. Aqueles que buscam a face de Deus são aqueles que, tendo a promessa de que aqueles que são limpos de mãos, puros de coração, não entregam só uma vaidade, nem juram enganosamente, esses serão abençoados, esses serão salvos. E por isso mesmo essas pessoas, então, assim se portam. Esse é o tipo de pessoa que Deus considera como que aquele tipo de pessoa que busca Ele. Buscar a Deus é preocupar-se com essas coisas. E buscar a Deus é, tendo se preocupado com essas coisas, colocar tudo aquilo que entende da palavra de Deus em prática. Isso é buscar a Deus. Há alguns momentos nós mencionamos que esse salmo é um salmo de reinado, um salmo que nos convida a festejarmos e celebrarmos com o Rei da Glória as vitórias do seu reino. Mas onde é que nós encontramos o Rei da Glória sendo vitorioso
nesse salmo? Bom, até o momento nós observamos que por ser o Criador de todas as coisas que existem, todas as coisas pertencem a Jesus. Nós também observamos que o pecado contaminou toda a criação e por isso mesmo toda a criação foi lançada debaixo da maldição de Deus. E a humanidade foi expulsa do jardim, do tabernáculo, do reino de Deus. Mas Jesus não abandonou a sua criação à maldição. Por isso mesmo Deus estabeleceu com a humanidade o pacto da graça, prometendo neste pacto a vinda de um Salvador que destruiria Satanás e desfaria suas obras, restaurando a criação ao seu propósito original e levando ela ao seu destino. É pela fé nesse Salvador que a humanidade redimida recebe a capacidade de submeter a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus em todas as circunstâncias da sua vida, o que lhes garante o privilégio e a honra de entrarem na presença do Rei da Glória para lhe oferecer culto. Antes, nós comparamos o Salmo 24 ao Salmo 15. No Salmo 15, o povo de Deus estava vindo ao Monte Sião para celebrar uma das festas ordenadas por Deus, como a Páscoa, por exemplo. À medida em que se aproximavam do Monte Sião para celebrar essa festa, os peregrinos perguntavam quem era digno de entrar na presença de Deus. O Salmo 24 faz a mesma pergunta, mas em um contexto diferente. O povo está chegando ao Monte Sião, mas não para celebrar uma festa ordenada por Deus. Não, o povo está chegando ao Monte Sião do campo de batalha, onde os seus inimigos foram derrotados. Nós sabemos disso por aquilo que está escrito no versículo 8. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. O contexto desse salmo aqui é o campo de batalha, é a guerra que foi empreendida e que foi vencida pelo Rei da Glória e em nome do Rei da Glória. Esse é o contexto. Então, o Salmo 15, os peregrinos se aproximam do Monte Sião perguntando quem é que vai ser aceito no Monte Sião para celebrar uma das festas ordenadas por Deus. No Salmo 24, a pergunta é a mesma, mas o contexto é diferente. Quem é que será aceito no Monte de Deus para celebrar as vitórias do Rei da Glória no campo de batalha? Então a procissão do Salmo 24 é uma procissão que vem do campo de batalha, uma procissão de vitória. E à medida em que se aproximavam do Monte Sião, o povo perguntava quem era digno de subir este monte e entrar na presença de Deus. Mas não era apenas o povo que vinha em procissão para o Monte Sião. A Arca da Aliança também estava acompanhando o povo. A Arca da Aliança também estava vindo do campo de batalha. E nós sabemos que a Arca da Aliança estava vindo do campo de batalha porque o povo grita para os porteiros para que eles abram as portas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O Rei da Glória está sendo representado pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha sido levada para o campo de batalha para garantir a vitória do povo de Deus no campo de batalha. E agora a Arca da Aliança estava retornando para o seu tabernáculo junto com o povo. E o povo, além de questionar quem é que será aceito no Monte Santo de Deus, o povo também grita para os porteiros, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. A prática de levar a arca para o campo de batalha surgiu, provavelmente, por causa das palavras que Moisés proferia a Deus quando a Arca da Aliança era movida de um lugar para outro, no deserto. Eu vou ler para vocês aqui Números 10, versículos 35 e 36. Quando a arca partia, Moisés falava: levanta-te, Senhor, e sejam espalhados, sejam dissipados os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam.
E quando a arca parava, Moisés dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Então, a arca se levantava e Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e sejam espalhados os teus inimigos. A partir dessas palavras de Moisés, o povo de Israel criou o costume de, muitas vezes, levar a arca para o campo de batalha. Porque eles entendiam que aqui, na verdade, Deus, através de Moisés, estava fazendo provisão para a sua vitória. A arca se levantava e Moisés dizia: Senhor, levante-se também o Senhor e sejam espalhados os teus inimigos. Então, em situações estratégicas, em guerras estratégicas, a Arca da Aliança acompanhava o povo até o campo de batalha. E quando eles se retornavam, o povo, em primeiro lugar, se questionava: quem é que pode ser aceito na presença de Deus? E então, diante das portas de Jerusalém, o povo gritava: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E os porteiros perguntavam: quem é esse Rei da Glória? E o povo respondia: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, o Senhor dos exércitos, aqui de novo uma referência à guerra, né? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Como isso se aplica a nós? Rapidamente aqui. Os cultos que oferecemos a Jesus devem ser, ou pelo menos deveriam ser, momentos em que celebramos com Jesus, o Rei da Glória, as vitórias do seu reino. E para que tenhamos honra, para que tenhamos a honra e o privilégio de entrarmos na presença de Jesus para celebrarmos as suas vitórias, nós devemos viver à altura dessas vitórias. Nós devemos fazer justiça a essas vitórias, obedecendo a palavra de Deus em todas as áreas e circunstâncias das nossas vidas. E, na verdade, quando obedecemos a palavra de Deus nas nossas vidas, nós estamos, de certo modo, cooperando com Jesus nas vitórias do seu reino. E aqui eu volto a tratar de política. De nada adianta você desesperar, ficar desesperado com os ataques satânicos promovidos por políticos e militantes de esquerda contra a família, como Deus a estabeleceu, se a tua própria família, se você não faz questão que a tua família siga aquilo que Jesus determinou na palavra de Deus. A solução do reino de Deus para a doutrinação satânica que pretende normalizar o homossexualismo e outras aberrações que destroem a família, a solução do reino de Deus, a solução do Rei da Glória, não é votar no candidato A ou B. A solução do reino de Deus e do Rei da Glória é a tua obediência à ordem que Jesus estabeleceu de como uma família deve funcionar. E Jesus revelou isso na sua palavra. Como o Deus Criador, Jesus ordenou a criação em várias esferas de autoridade. As 3 maiores esferas de autoridade é a família, a igreja e o Estado. Nós vamos nos preocupar apenas com a família. Sobre cada uma dessas esferas, Jesus estabeleceu uma hierarquia que deve ser obedecida. No Estado, Jesus estabeleceu magistrados, autoridades. Toda alma deve estar sujeita à autoridade, ao magistrado civil. Na igreja, Jesus estabeleceu pastores, que exercem autoridade espiritual sobre o povo de Deus. Na família, Deus estabeleceu o homem como autoridade.
a hierarquia que Jesus estabeleceu na família segue a seguinte ordem: homem, mulher, filhos. Não é mulher, homem, filhos. Não é filhos, homem, mulher. Não é filhos, mulher, homem. Não, é homem, mulher, filhos. O homem é o cabeça do lar. O homem é o rei e o sacerdote da sua família. O que significa que ele é o responsável último por tudo que diz respeito à sua mulher e os seus filhos. Da mesma forma que o Lula é o responsável último por tudo aquilo que ocorre no seu governo. E se o governo dele der errado, o responsável último por ter dado errado é ele? Porque foi ele que estabeleceu os ministros que ele estabeleceu e assim por diante? Assim também o homem é o responsável último por tudo aquilo que ocorre na sua família. É o responsável último pela sua mulher e pelos seus filhos. Se a família está enfrentando problemas, se a família está em crise, de quem é a culpa? Do homem. O homem, e não a mulher, é que deve ser aquele que conduz a sua família na oração a Deus e no ensino da Escritura. E normalmente isso é invertido nas famílias cristãs. Normalmente é a mulher. Normalmente é a mulher que toma a frente no aspecto espiritual. Mas não é assim que Jesus estabeleceu. Porque como você vai conseguir vencer a militância feminista se quem manda na família dos crentes é a mulher? Faz algum sentido? Ah, não! Essas feministas querem acabar com a família cristã, com a família tradicional brasileira. E quem comanda a família cristã, quem comanda a família tradicional brasileira são as mulheres. Não faz nenhum sentido isso, né? É o homem e não a mulher que deve ser aquele que conduz a sua família na oração a Deus, no ensino da Escritura. A mulher é ajudadora idônea. A mulher ajuda o marido. Mas o homem é o responsável. Quando é a mulher que diz o seguinte: pessoal, a gente tem que tomar banho porque a gente tem que ir no culto daqui a pouco. Essa família está errada. É o homem que deve estar cuidando do relógio e tem que estar cuidando do que todo mundo está fazendo. Ele tem que chegar à seguinte conclusão: não, se a gente vai no culto hoje, e a gente deve ir no culto hoje, a partir de agora a gente tem que parar de fazer o que está fazendo aqui, temos que tomar banho, temos que comer alguma coisa, porque a gente tem que ir para o culto. Se é a mulher que fica insistindo: pessoal, tem que se arrumar, porque senão a gente não vai conseguir chegar no culto a tempo, essa família está completamente errada. E daí depois não adianta o homem ficar preocupado: ah, não, eu tenho que votar naquele candidato tal, porque o outro quer doutrinar os meus filhos, que eles podem ser gays, não sei o quê. Bom, não adianta de nada te preocupar com isso, se tu não está cumprindo a tua responsabilidade de ser rei e sacerdote na tua família. O político de esquerda não vai conseguir estragar tanto a tua família quanto o estrago que tu já causou na tua família. O estrago que tu causou na tua família é muito maior do que o estrago que qualquer político ou qualquer militante de esquerda, que o próprio diabo poderia causar na tua família. É a tua responsabilidade garantir que as portas da tua casa estejam abertas para o Rei da Glória. É responsabilidade do homem fazer isso. Quando Paulo argumenta lá em Efésios, Paulo demonstra que assim como Jesus purificou a igreja, assim também o homem
deve fazer o mesmo com a sua esposa e, por extensão, também aos seus filhos, é a responsabilidade do homem garantir que Jesus esteja presente na sua família. É o homem que deve dizer para a sua família que ela tem que estar, as portas da sua família, as portas da sua casa, do seu lar, devem estar abertas para que entre o Rei da Glória. E a forma como isso vai acontecer é o homem assumindo a sua responsabilidade de homem. A responsabilidade do homem não é apenas fazer a provisão de recursos físicos e materiais para a sua família. Além disso, a responsabilidade do homem é fazer provisão para as necessidades espirituais da sua família. O homem que não faz isso está entregando a sua família ao diabo e não precisa nenhum político de esquerda para detonar essa família. O próprio homem já está detonando a sua família. E o mais trágico é que ele nem percebe isso. O mais trágico é que ele vai perder a sua família e depois ainda ele vai colocar a culpa no político de esquerda. E quando ele fizer isso, quando ele colocar a culpa no político, no militante de esquerda, ele demonstra toda a sua cegueira espiritual. Esse é apenas um dos muitos exemplos que nós poderíamos citar. Você deve viver à altura das vitórias de Jesus. Para que você receba dele o privilégio e a honra de celebrar na sua presença as vitórias do seu reino. E rapidamente fazendo uma outra aplicação aqui, assim como a responsabilidade do homem é garantir que as portas da sua casa estejam abertas para que entre o Rei da Glória, assim também todos os crentes da nação brasileira devem garantir que as portas da nação brasileira estejam abertas para que entre o Rei da Glória. Isso não é feito através de atos proféticos, isso não é feito tentando convencer o prefeito fulano de tal a entregar a chave para Jesus, como não me lembro agora se foi no final da década de 90 ou início dos anos 2000, que foi feito aqui em Novo Hamburgo, que num ato profético que não teve nenhuma significação espiritual, o prefeito de Novo Hamburgo na época entregou a chave para Jesus, mas será que Jesus entrou em Novo Hamburgo como rei vitorioso? Não. Os crentes garantirão que a nação brasileira, que as portas da nação brasileira estarão abertas para que entre o Rei da Glória através da sua oração, orando para que o reino de Deus venha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, assim no Brasil, como ela é feita no céu. Através da oração e através da pregação aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Embora este não seja um ano eleitoral, a política está sempre na nossa mente. Porque nós temos a esperança de um país melhor. Né? Nós temos a esperança de um país onde a gente possa comer picanha todos os dias. Né? Imagina só, poder fazer um churrasquinho de picanha todos os dias. Né? Carreteiro de picanha também é, sim, mas eu preferiria já o velho e bom churrasco. Imagina só, churrasquinho de picanha todos os dias. Nós temos essa esperança, mas essa esperança, a esperança de um país justo, um país bom, uma nação próspera, ela não vai ser garantida pela vitória de um ou outro candidato. E com isso eu não estou dizendo que Deus não use um ou outro candidato. Certamente Deus usa. Mas a questão é a seguinte: se é Deus que está usando, se é Jesus que está usando, a minha esperança deve estar posta em quem? No instrumento ou naquele que está usando
o instrumento. A minha esperança deve estar naquele que está usando o instrumento. Então não invista o teu tempo e energia em quem não pode restaurar nem salvar o Brasil. Não invista o teu tempo e energia em quem não pode salvar a tua família. Invista o teu tempo e energia no Rei da Glória, naquele que pode salvar a tua família, a tua cidade, a tua nação e o mundo inteiro. Viva à altura das vitórias de Jesus e coopere com Ele nessas vitórias, e você será recompensado por Ele com bênçãos e vitórias pessoais, porque Jesus não será injusto de ver a tua cooperação com Ele, de ver que você está lutando com Ele, e Ele não lutará contigo as tuas lutas pessoais. Quando você se coloca ao lado de Jesus nas lutas dele, cooperando com ele na restauração desse mundo, Jesus se coloca também ao teu lado nas tuas lutas pessoais. E você estará entre aqueles que receberão a bênção do Senhor. Você estará entre aqueles que receberão a justiça do Deus da sua salvação. Você estará entre aqueles que serão recompensados com bênçãos e vitórias pessoais. Amém.